Muito bem, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o último capítulo aqui da nossa escala, que é a oração dominical. Está contido lá no capítulo 28, itens 2 e 3. E a oração dominical é a rainha das orações, não é? Todo mundo se lembra dela, gosta dela, aprende ela. A primeira oração que a gente aprende é essa. Trabalhando com crianças, eu reparei que algumas crianças, e a gente mesmo já deve ter feito isso quando criança, né? A gente erra algumas coisas da oração dominical, do Pai Nosso. Então a gente fala assim: seja feita a nossa vontade. Quando a gente é criança, a gente fala assim, né? Senhor, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, né? E a gente vai falando tudo sobre nós, né? A gente não consegue falar o vossa, seja, a gente fala sobre nossa vontade, quando a gente é criança. Aí devagarzinho a gente vai entendendo, passa aí uns 30, 40, 50 anos, a gente conhece a doutrina, aí alguém fala alguma coisa, aí vem uma lição igual a essa que o Paulo leu do Emmanuel, né, que fala para a gente começar a pedir menos capricho e mais entendimento. Aí a gente vai entendendo que não é a nossa vontade, né? É a vontade do Criador. Mas como é difícil a gente aceitar os desígnios, não é mesmo? Porque ai, a gente está toda hora contestando esse desígnio, está toda hora dizendo que não é para a gente aquilo, está toda hora entendendo que a gente tem que viver diferente, que a gente não pode passar por aquilo. Tá toda hora acreditando que nós estamos sendo injustiçados, que não sabe por quê, que nós somos tão injustiçados, meu Deus do céu, não é? A gente tá toda hora fazendo isso. E a gente nunca lembra de voltar lá e ver o que que Jesus fala na prece. Aí a gente vai lá devagarzinho entendendo de que nós precisamos, com essa prece, colocar todas as nossas possibilidades, todos os nossos recursos a Deus. E a gente dificilmente consegue fazer isso. Sim. Aí fica aí, você tá melhor. Fala. Por causa do microfone, né? Isso. Você vai pro outro lado, a gente sobe o som. Tá bom, vou ficar aqui, do ladinho de Jesus aqui. Então, aí a gente está toda hora assim, meio atrapalhado com isso, porque, poxa vida, não era para ser assim, não podia ser assim, não é? Às vezes a gente até estabiliza a vida e tudo, aí depois vem os descendentes, vem a vida deles, a família deles, aí depois vem os netos, os bisnetos, e a gente está o tempo todo assim, meio vai para lá e volta para cá, não é? Então, normalmente a gente tem essa dificuldade. Independente do que o Kardec colocou aqui, ele vai dissolvendo, né, as 7, 8, 9 colocações lá de Jesus a respeito do Pai Nosso, ele vai explicando cada uma delas, né? A gente já conhece, a gente está toda hora em convívio com essa prece, às vezes no momento de aflição, quando a gente não consegue pensar em outra coisa, a gente vai no Pai Nosso, porque aquilo é o certo que a gente sabe, né? A gente decorou ela de uma forma bastante intensa. Então, aí a gente vai percebendo assim desse reino, quer dizer, Deus, na verdade, a gente não tem nada com esse reino, a gente não tem, a gente não faz parte desse funcionalismo público, não é? Funcionalismo público do reino de Deus, a gente não faz parte. A gente precisa crescer muito, a gente precisa se desenvolver muito. Só espíritos de alta envergadura conseguem passar nesse concurso de cuidar da administração pública divina, não é mesmo? A administração pública divina exige da gente muito entendimento, muito amor, muita capacidade, capacidade de esquecimento, de renúncia, de amor, de paz, de tranquilidade. A gente está tão longe disso, por isso que a gente precisa a gente precisa ser cuidado, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de fazer a vontade de Deus aqui na Terra, mas isso também é terrível, terrível, porque eu me lembro, tive um filhinho que ficou, quando criança, internado no Hospital das Clínicas, e ficou um mês lá e não saía de jeito nenhum, e a gente chegou até a ponta, eu chegava lá para substituir minha esposa, eu falava assim para ela, vamos aceitar os desígnios de Deus, não é? Só que eu falava para ela, quando ela virava o corredor e ia embora assim, eu falava assim, não pode aceitar nada não, eu quero ele de volta. A gente não consegue aceitar os desígnios. Bom, o Kardec continua falando do pão nosso. Eita, o pão nosso. A gente não quer só o pão, a gente quer a margarina, a mortadela, o salame,
o rosbife. A gente não quer só o pão não resolve, não é? Então agora inventaram essa história de pão com glúten, pão sem glúten, pão sovado, pão não sei o que, tem tanto tipo de pão. A gente quer o pão de fermentação natural que custa 50 vezes mais caro do que o pãozinho da padaria. E a gente só quer isso. Imagina só. A gente não quer o básico necessário. Sabe o que o Emmanuel fala para gente? Que o nosso necessário já é um supérfluo. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o nosso necessário já é um supérfluo. Imaginem só. Então, quando se fala de pão, né? Pão, a gente não quer saber de pão, a gente quer saber de coisa muito mais sofisticada. E o homem está toda hora arrumando forma de sofisticação. A televisão agora tem uma centena de programas que ensinam a fazer coisas assim mirabolosas, coisas assim diferentes. E as pessoas ficam, às vezes, o tempo todo olhando o que que vai fazer, como é que faz isso, como é que faz o arroz, como é que faz o miojo. Como é que faz o macarrão? Meu Deus do céu, né? E a gente, o pão tem que ficar cada vez mais sofisticado, mais sofisticado, mais sofisticado. E isso vai consumindo a gente, não é? Vai consumindo de uma forma muito intensa. Bom, aí ele vem falar do perdão. Na palavra é fácil, perdoar, né? Mas existem algumas coisas que acontecem com a gente que a gente não compensa nem em perdoar, a gente não cogita o perdão. Vocês veem na televisão, não raras vezes, acontece uma coisa muito forte, muito difícil. E aí vai lá a reportagem perguntar para as pessoas o que que a senhora deseja agora, tal, né? A maioria das pessoas falam justiça, deseja justiça, que a justiça seja feita. Só que a gente percebe que no fundo, no fundo, no fundo, não é bem a justiça que a pessoa quer uma vingança. A pessoa quer se vingar, porque a gente pensa assim, ele deveria ficar lá, comer o pão que o diabo amassou, tomar banho frio, trabalhar igual condenado, ele teria que pagar dessa forma. Quer dizer, nós queremos vingar da pessoa de qualquer forma. Aí veio Jesus e fala, perdoa, meu Deus do céu, porque nós também fazemos pequenas, médias e grandes problemas. A gente cria pequenos, médios e grandes problemas. A gente tem pequenos e médios e grandes defeitos. A gente precisa de perdão e muitas vezes um perdão constante. Num casamento, por exemplo, todo mundo sabe que se não tiver um pouquinho de renúncia, um pouquinho de perdão entre os cônjuges, o casamento não vai para frente. Ele para no caminho quando a gente quer fazer só a nossa vontade, quando a gente acha que nós estamos certos, que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, que isso, que isso, que isso, que isso, que aquilo, o casamento não vai em frente. A gente precisa aprender a perdoar, não é? Filhos da gente a gente perdoa com mais facilidade, netos mais ainda. Mas Jesus pede para a gente ir um pouquinho além. Vamos um pouquinho além. É certo que não é uma tarefa muito fácil, mas a gente precisa dela, não é? Porque se nós deixarmos a ideia do perdão, eu não sei o que pode acontecer com a gente. Não sei, não tenho certeza. Bom, ele continua, né? O Pai Nosso continua falando que não nos deixes cair em tentação, entregues à tentação, não é? E o Emmanuel fala que a tentação não é alguma coisa que está fora da gente, é o que está dentro. Ele dá o exemplo do cavalo. Se o cavalo vê um prato de pérola, o cavalo nem se incomoda, mas se ele vê um prato de capim, aí ele vai atrás, não é? E a gente é assim também. Tem coisas que para a gente, sei, a maioria de nós não se incomoda mais com o tabaco, com o álcool, a gente não se incomoda mais. Mas para algumas pessoas isso é um atrativo, é um chamativo. Apareceu lá na telinha, a gente já quer ir lá comprar, já quer usar, já quer beber. É uma tentação, parece uma tentação. Aí as pessoas falam assim: seria bom que não passasse na televisão. Mas o objetivo não é isso, não passar. Porque nós temos que ser maduros o suficiente para que a gente possa resistir àquilo que a gente sabe que nós não podemos usar ou se utilizar, não é? Então a tentação é uma coisa que está dentro da gente, porque você vê, tem gente que se vê tentado em determinadas coisas, se vê tentado a tirar a cleptomania, aquelas pessoas que em todo lugar que ela vai, ela pega alguma coisa do lugar e leva embora. Não é? Que tentação é essa? Quer dizer, são aquelas coisas que chamam atenção. Seria melhor que a pessoa não tivesse nenhum bibelô dentro de casa, para a outra não vir e levar um cavalinho, um elefantinho de vidro, uma bobagem, né? Um cinzeiro, um sei lá o quê.
Então, quer dizer, não é o que está fora, tá? É o que está dentro da gente. Então, se a gente conseguisse. E essa história do Livros do Mal, para mim, é muito interessante, porque há poucos tempos atrás, a gente descobriu que o mal não é o mal que pode acontecer com a gente, mas o mal que a gente pode fazer para os outros. Esse é o pior, porque o mal que acontece para a gente sabe que nós estamos lavando os olhos espirituais para a conquista de novas possibilidades, mas o mal que a gente faz para as pessoas, a gente não sabe quando que nós vamos resolver isso, quando que isso vai ser resolvido. Então é assim: livra-nos do mal, mas do mal que a gente possa fazer para os nossos semelhantes. Então é isso. E que se aqui assim seja, ou que seja feito assim, dessa forma, porque essa é a melhor recomendação que Jesus poderia ter dado para a gente, não é mesmo? Aí 7 pedidos, 7 coisas importantes para a gente poder pensar, não é? Para a gente poder imaginar que nós podemos chegar nesse nível de entendimento. Imagine quando a gente viver segundo a, a oração dominical, não é? Perdoando, amando, recebendo, resignando diante das possibilidades divinas e não praticando mal para ninguém. Seria maravilhoso, não é? E que assim seja. Muito obrigado pela atenção.